Dizendo, lamentavelmente, que eu não poderia ficar por debate, que eu tenho uma pequena para buscar na creche às 5 horas. Então, compreendemos. A correria da rotina, do dia a dia, né? Que é sempre muito doido. Porto Alegre choveu, fudeu, como a gente costuma dizer, para tudo. Tem uma correria, ainda na subida do elevador eu me perguntava o que eu ia dizer, né? Eu, bom, mas já que o assunto é resistência, então, sem querer ser egocêntrico, mas eu vou trazer um pouco da minha história, na realidade, né? Porque minha mãe teve pré-eclâmpsia na gravidez e ela falou assim, tu não queria sair, quase matou nós dois. Então eu digo assim, meu tempo de vida que eu tive conforto foi os 9 meses dentro da barriga dela. Depois dali foi só luta, né? A luta. Então, vou pegar assim como disparador da minha fala o gancho da dona da Jusemara, que traz a seguinte fala assim, né? Primeiro em relação a nós trabalhadores, né? De não sermos meros fiscais. E a pergunta que ela fala assim, do que a política fez na vida dessas pessoas, né? Então vou começar por aí, porque eu sou usuário da política de assistência desde os meus 11 anos de idade, né? 1991, ainda pela FESC, quando era FESC ainda, né? Outra fundação, né? Coordenada pela educação ainda, né? Então eu passo a frequentar o centro comunitário da minha região e ali começa a minha trajetória e minha relação com as políticas de assistência, né? Então, assim, o cara que é preto, pobre, nascido numa periferia, tu nasce resistindo, e é bem isso mesmo a realidade, né? E enquanto defesa, depois de sendo fruto dessa política que eu me considero, assim, que na minha trajetória foi muito importante, né? Eu tenho ficado dentro desse espaço, assim, de educação durante a minha adolescência, minha juventude, porque ali ajudou eu abrir um leque para mim fazer as minhas escolhas de vida e traçar meu norte e pensar o que eu queria para mim. E foi quando eu resolvi, então, depois de muito tempo, né, que eu fui atendido dos 11 aos 18 anos dentro do centro comunitário. Ali eu também tive meu primeiro emprego, que foi, não é um jovem aprendiz, na época era outro nome, que eu acho que não tinha o ECA ainda, né? Mas era outro nome. Então nunca mais parei de trabalhar, mas assim, que eu tive também, digamos assim, dentro da minha trajetória de trabalho, um trabalho legal foi só dentro desses projetos, assim, que foi o único, né? Então que eu trabalhei assim, dos 14 aos 18, fazia 18, era desligado para dar oportunidade para o próximo, porque era uma primeira oportunidade e tal, a proposta do programa. Então daí eu segui procurando emprego e aí só subemprego, né? Só subemprego. Depois, com 30 anos cansado disso, eu resolvo estudar e quero ser professor para, replicar, ser um multiplicador do que foi feito comigo. E aí eu encontro dentro da universidade, dentro das oportunidades que aparecem, a trajetória de educador social. E aí eu começo como educador pelo programa Mais Educação e trabalho 2 anos no programa Mais Educação e depois viro educador pela política de assistência em serviço de convivência. E aí ali eu tive uma reviravolta em termos de consciência e concepção, assim, porque ter me tornado educador da política de assistência virou muito a minha cabeça porque é outra realidade, né? E aí eu me vi plenamente, assim, né? Foi isso aí que eu fui, agora o que... né? Então, finalmente eu estava ali trabalhando com os dos meus, tentando multiplicar o que foi feito comigo, né? Trabalhando como multiplicador. E eu acho que isso se tornou a minha resistência. Né? Meu trabalho se tornou a minha resistência. Então, hoje eu estou com 39, vou fazer 40 anos, né? E, então, é uma grande trajetória dentro de relação com a política de assistência. E a minha experiência, assim, começa como educador de educação, vira educador da política de assistência por serviço de convivência, lá pela básica, com o passar do tempo, assim, o desenvolvimento das minhas atividades, e minha forma de trabalhar de forma engajada, militante, como eu me coloco. Fui parar na Ação Rua, trabalhei na Ação Rua com a população em situação de rua, aí onde surgiu o concurso da Prefeitura para Educador, eu passei, fui chamado e comecei a trabalhar daí da básica para a média, para alta complexidade em abrigo de adulto, e do abrigo de adulto passei para o abrigo de família, atendendo a família inteira, né? E hoje, em função de tudo, da atual conjuntura que a gente vem vivendo, né, que são esses ataques políticos e o desmonte da política de assistência, eu sofri, digamos assim, meu primeiro grande golpe, assim, dentro dessa trajetória que eu considero uma luta, né, porque eu entendo que a política de assistência ela deve ser defendida como direito mesmo, exatamente como está aqui nesse documento.
E é assim que eu me ponho, né? Então, dentro dessa luta, me deparei com o meu primeiro grande golpe, assim, doloroso, que é esse atual governo e a atual conjuntura política, assim, onde eu vi o meu serviço ser fechado, né, que é o abrigo de família, de uma forma cruel mesmo, assim, e todos os ataques para a precarização e o sucateamento do atendimento dessa política e execução dessa política, digamos assim, ou a operação dela, é cruel. As estratégias, assim, são cruéis. Então, é de adoecimento mesmo do trabalhador, é de adoecimento do usuário, é de necropolítica na veia, assim, olha, um viés de extermínio, né? Então, me coloco, assim, também, uma das minhas estratégias, assim, como atuador dentro dessa política, assim, e de resistência, é fazer um trabalho que eu chamo de base, assim, que é com os dos meus, né? Uso essa expressão porque é como os adolescentes que eu sempre trabalhei costumavam dizer, assim, que, tipo, eu era o sonho dos deles, né? Tipo, eu sou dos nossos. Ou dos meus, eu sou dos nossos. Tem uma relação também, né? E que passa muito por isso, a questão de linguagem, de realidade, né? Eu sou realmente um dos deles que hoje estou ali trabalhando como uma referência, digamos assim, um educador, e trabalhando com trazendo uma outra visão, uma outra perspectiva também, assim, né? Uma outra visão para os serviços que eu troco, colaboro com os colegas, troco, e isso também é uma resistência, né? Porque a gente passa, assim, o Eduardo aqui falou dos saberes da universidade, e eu vejo, assim, eu me coloco como um pensador anticolonial, né? Porque eu vejo que essas instituições de poder, todas que nós trabalhamos, elas reproduzem muita colonização. Então, hoje aqui a gente fala da parcerização, e a minha experiência, que começa numa escola pública e depois, dentro da política de assistência, eu passo por entidades, né, por ONGs, que tem todo esse viés, né, tipo, uma base religiosa e tal, e aí eu começo, assim, me colocar sempre de forma crítica, né, porque ali, mais do que nunca, eu vi o processo colonizador, né, o processo civilizador, assim, que eu dizia muitas minhas discussões, quando eu conversava com meus, né, minha coordenação ou supervisão, sempre, olha, eu não sou padre, eu não sou pastor, então eu estou trabalhando aqui com um outro viés, respeitando a religião de cada um e tal, mas pensando na política enquanto política, né? E qual é o propósito, o objetivo dessa política? Eu acho que ela trabalha em garantia de direito, né? E enquanto política, ela deve respeitar todos os credos e todos, né? Todas as culturas, e todos devem ser incluídos dentro dessa política. Então, sempre me coloquei com essa postura assim, anticolonial, de não reproduzir a colonização, principalmente porque quem é atendido pela política de assistência, eu diria que é o meu povo, que é o principal elemento de colonização, assim, né? Porque nós, povo preto, viemos escravizados da África, então o povo pobre também, de periferia, não preto, que está aí, também tem sua história, mas que a gente vive que, mesmo assim, ó, tanto pelo público quanto pelo privado, eu sinto o caráter colonizador, então eu me coloco como um educador anticolonial e procuro não reproduzir. Eu trabalho com a questão de consciência, sempre pegando o saber e a realidade dos meus atendidos, que nos abrigos era a população em situação de rua, na rua a galera da rua, e hoje eu estou trabalhando com o fechamento do abrigo de família. Hoje eu estou trabalhando no CREAS, no setor de medida socioeducativa, né, como educador. E a gente lá realiza um trabalho de grupo, e ontem eu dizia, a primeira coisa que eu falei, assim, provocando a fala deles, foi uma fala muito pronta assim, não, senhor, vou mudar de vida, senhor. Não, senhor, eu estou até arrependido disso. Não precisa te confessar para mim. Não precisa te confessar para mim, porque eu não vim aqui fazer esse papel. Tá? Eu vou fazer aqui, eu vou trazer um monte de coisa para vocês, vamos discutir, porque eles vão... peguei Racionais MCs, botei o Fábio, já fiz umas letras, escrevi no quadro, e aí eles já estão assim, pai, isso tudo muda para eles, porque é isso que eu falo, né, da reprodução, assim, que tá, a gente se coloca como uma postura de consciência crítica e vou operar o serviço agora numa linha de garantia de direito, mas colonizando, né, reproduzindo a subalternidade daquele indivíduo, daquele sujeito. E aí eu pego e faço deles, em vez de subalterno, eu dou protagonismo para eles, né? Essa é a minha estratégia de resistência. Porque é isso, porque a resistência em garantir essa política, eu acho que não tem que vir só de nós trabalhadores, mas muito, principalmente, do público usuário, que são 1000 vezes mais que nós, entende? Quem está trabalhando, quem está na execução de serviço, digamos assim, ou operando. Então, eu digo assim, meu trabalho, ele né, tem essa característica de base e de consciência. Então eu pego elementos que também são meus, né? Isso eu digo que me dá uma vantagem, digamos assim, na lida com o meu público, por ter vindo do mesmo lugar que eles, e saber o que faz sentido para eles, né?
Porque muitas vezes é isso, tipo, sei lá, trabalhando num serviço de convivência, onde digamos que o objetivo do serviço é meio que fazer um serviço de proteção preventivo, assim, para evitar e tal. Mas eu vou chegar lá e vou levar um monte de coisa que não faz sentido para aquela gurizada, o espaço não faz sentido, logo, né? No serviço de convivência tinha uma situação muito grave, muito assim, rotineira, que era de violência, assim, muita violência dentro do espaço. Assim. Quando eu comecei a trabalhar, eu me perguntava o que pega com essa gurizada, assim, né? Essa violência toda. E com o passar do tempo eu me dou conta assim, que era a violência da própria instituição. Que obrigava, era obrigatório, uma vez por semana, ter que todo mundo pro pátio de serviço de convivência rezar uma missa, e a gurizada não odiava aquilo, cara. E eu achava assim, eu não curtia a ideia de ter que obrigar meus educandos a ir rezar uma missa. E uma vez teve uma situação que um se recusou a ficar na fila, não vou, e aí quando eu buscar lá ele, vou lá, o meu irmão lá, não sei o que, não vou, tá, daqui a pouco ele sai de novo, não vou. E aí ia a irmã lá rezando e falando da paz, e eu falei, que paz? No morro não tem paz, tá todo mundo, 9 anos tinha ele. Tá todo mundo morrendo no morro, não tem paz. Não sei o que, beber a saúde. Que saúde? O postinho está sempre fechado, não sei o que. E o senhor não odeia. Sai da fila de novo assim, e a coordenadora, vai lá, busca ele de novo. E quando eu chego lá, meu irmão, senhor, eu não vou. Eu sou um banda. Não vou. E pá, quando ele falou aquilo para mim, eu digo assim, o que eu estou fazendo, né? Olha eu aí reproduzindo, né? Então, tipo, eu digo assim, não busco mais ninguém, não obrigo mais ninguém. Tinha muitas questões assim, né? Então, outra situação que eu digo, pegando assim também a questão de o que a política faz com a vida das pessoas, como essa política está sendo executada, né? Na mão de quem que está esses programas da assistência e tal, e como eles estão sendo efetuados, né? O que está sendo discutido dentro deles? Tem essas tendências, tanto do público quanto do privado, a gente sabe que tem tendências. Então, estamos em outra situação que eu também estou discutindo lá, para fazer sentido para a gurizada, tem que ser o que é deles. Eu começo pelo Batuca, essa parada aí, vamos indo, pego o Pelé e eu estou lá na África. Lá. E é lá na África, eu estou falando de Egito, estou falando do sistema politeísta e BBB, né, estou discutindo história com o público, onde muitos dos meus colegas dizem assim, tá, né, tu vai querer falar de filosofia, vai querer falar de... essa galera tem que tocar de joguinho de memória, é só tu saber. E aí eu digo politeísta e vou contando, não sei o que, no Egito. Não, os judeus aqui dessa instituição aqui, da Bíblia que vocês leram, não tinham lá no Egito. Lá era rara, outros eram vários deuses, era um outro sistema e tal, não sei o que. Só que eu nem me dei conta, mas acabou minha aula e eles foram direto para a catequese. E aí lá pro horário do almoço, no horário da tarde, na volta do almoço, o presidente da instituição me chama, né? Me chama lá né? Como é que tu está trabalhando espiritualidade? Eu não trabalho espiritualidade porque os guris chegaram na catequese falando coisas assim perigosíssimas. Deu umas o que? Eles falaram o que tu disse para eles. Mas eu estava dando uma aula de história. Estava lá no Egito lá com eles, por isso que e aí, então não fala mais disso, tu não precisa falar disso com eles. A tua situação também, eles vêm assim, eles perguntam, não sei o quê, quando chove mais dentro do que fora. Meu pai, é o seguinte, a instituição aqui está, né, executando um programa tal, que é uma política, e cada um de vocês vai no dinheiro aqui dentro, meu. Negócio bom, alto, assim, expliquei, peguei os papéis, eu li, assim, expliquei para eles, traduzi, e cara, tu entende? Então essa instituição recebe uma grana para segurar a garantia desse direito, é um direito de vocês. Então essa instituição recebe um dinheiro para isso. Não sei quanto que é, cara, mas cada cabecinha aqui vale, porque lá da FASC, lá vem uma planilha de metas, de número de gente que tem, que não tem meta. Então cada cabecinha aqui vale uma grana, negócio. Aí sobe lá, eles lá, né? Como é que tu tá discutindo essas questões? É resistência, eu trago assim minha resistência por esse viés, entende? Um trabalhador orgânico, me coloco assim, né? Fruto da assistência, e eu acredito muito no potencial, me coloco em luta, em resistência, militante dessa política, porque eu me considero fruto dessa política. Então eu tenho assim em mim a visão da potência que tem nessa política. E aí também eu digo que eu gostaria uma hora assim,
Eu tenho uma vontade de conseguir uma vez organizar um curso de formação, assim, de eu poder ministrar e poder discutir isso com outros educadores, e dentro de, inclusive dentro de instituições, sabe? E poder dizer na live, assim, tá ligado? Olha, meu, voltamos o quê? Para o descobrimento do Brasil, e aí tá aí agora, sem querer ser também, né, muito agressivo, no pé de cada um, mas eu acho que deixar na mão dos quatro enxetas de novo, né, minha política, assim, catequizar da alma para os nossos usuários da periferia. Então, acho que resistir nesse momento é isso, né, também, é empoderar, é tu dar as ferramentas, tu deixar de fazer o usuário, o mero colonizador ali, que tu precisa dar a alma, o espírito, a racionalidade para ele, e olha, não é isso, cara, é o seguinte, tudo isso ele já tem. Às vezes só precisa assim, ó, que a parada é que o que vem de cima tá com uma metralhadora e eles estão com um canivetezinho. Fazer eles entenderem isso aí, daí que estratégia que vão ser usadas. Né? Eu trabalho com consciência. Todo trabalho que eu faço, seja onde for, numa briga eu fazia isso. No serviço de convivência, a minha estratégia muda, as estratégias mudam, mas o objetivo é o mesmo, assim. É municiar eles, né? Municiar eles e é com saber. O saber deles eles têm, que é subestimado, é diminuído, é subalternado, por uma questão epistêmica, de discussão científica e epistêmica, né? A nossa história, nossa, dos pretos, indígenas, nós tivemos nosso saber, como é que eu vou dizer, rebaixado, assim, sabe, desprezado. E aí a gente vive numa ordem que tem como a verdade científica legítima um saber branco, ocidental, né,